Finalmente estou aqui gravando um vídeo que vocês tanto pediram, porque eu vim parar aqui na Suíça. Eu recebo comentários desde quando eu tinha, assim, sabe, quase uns 10 inscritos, pessoas que ainda se inscreveram no meu canal, dizendo que ia esperar esse vídeo. O vídeo mais pedido é esse, né? Como que eu consegui chegar aqui? Como eu vim parar na Suíça? Por que eu vim para a Suíça, né? E ainda outras perguntas. Meu marido é suíço? Muitas perguntas a respeito, né? Então, eu vim aqui explicar um pouco para vocês. E aí eu vim aqui para a varanda, né, para mim explicar um pouco melhor para vocês. Aqui o ambiente é ótimo, né? A iluminação é melhor. Baixei até ali um pouco essa proteção, né, do sol, que geralmente esse horário o sol bate assim mais aqui para frente da varanda. E aí, gente, eu já comentei em alguns vídeos, se não me engano, foi no vídeo da Noite Junina, né, que eu fiz aqui, que é sobre o meu sonho, né? Meu sonho sempre foi sair do Brasil em busca de melhorias e eu sempre quis ir para os Estados Unidos, né? Então, eu sempre tinha isso em mente, eu sempre gostei, né, das culturas, de tudo isso, né, que todo mundo já sabe, né, qualidade de vida, enfim, todas essas coisas. E um tempo, acho que foi 2017 para 2018, já estava assim aquela crise, né, sobre economia do país e tudo, estava muito difícil de conseguir trabalho. E aí eu estava procurando, né? Procurei muito trabalho na minha cidade, estava desempregada, não conseguia trabalho de jeito nenhum. Fiz muitas entrevistas. E eu percebi que não era mais lá, né, o meu lugar, em Marabá, no Pará. E eu lembro que minha irmã, ela já morava há alguns anos em Porto Velho. E aí ela falou assim, não, vem pra cá que a gente vai conseguir um trabalho pra ti. E aí eu já tava quase com o trabalho certo, gente. Fui pra Porto Velho com o trabalho certo. De trabalhar de babá do filho de um amigo do meu cunhado, né? Meu cunhado tinha um amigo e estavam precisando de babá, né? Eu falei, ok, eu tô precisando de trabalho. Vou, eu nunca fui, desde de novinha, sabe? Assim, acho que assim que eu completei 18 anos, eu saía de Marabá, morei em Goiânia, sempre assim, buscando novas alternativas. Nunca fui presa a um lugar assim que eu vivia, que eu morava. Sempre queria buscar melhorias. Trabalho, sabe? Sempre trabalhei muito, sempre. E aí, nessa parte aí, meus pais já tinham se separado, né? Então, eu tinha muito, assim, para mim, assim, essa responsabilidade, né? De sustentar, né? Então, assim, precisava trabalhar, me virava, vendia meus bolos na cidade que eu morava lá em Marabá, era bem conhecida, né? Porque eu sempre vendia bolos, né? Cupcakes, fazia esses kit festa, vendia. E graças a Deus isso aí me salvou muito, gente, me salvou muito, sabe? Eu publicava assim só no Facebook, nessas páginas assim, sabe? De divulgações que você vende, sei lá, coisas que. Essas páginas de Facebook. E daí eu fui para Porto Velho, saí de Marabá, fui para Porto Velho, para casa da minha irmã, para trabalhar lá. O emprego certo, até o emprego que estava certo, deu errado. Sabe, assim, nossa, e aí eu procurando emprego. E quando eu cheguei, olha pra vocês verem, quando eu cheguei em Porto Velho, é, eu falei assim, e agora, né? Saí, vim com tudo pra cá, pra casa da minha irmã, e agora até o emprego que estava certo deu errado. Fui no shopping, entreguei currículo, e em Porto Velho, né? De novo aquela saga, a procura do emprego. E aí ainda fiz uns cursos de turismo, né? Públicos lá em Porto Velho, tentando melhorar assim mais meu currículo e tal, né? Ai, gente, foi assim muito complicado. Quem aí já passou por esse desespero, né? De estar desempregado e procurar trabalho e tudo. E ele já na casa da minha irmã, né? Assim, sabe? Aquela situação, né? Querendo procurar um trabalho, né? E aí eu não consegui trabalho. A princípio, né? Os primeiros meses não consegui. E aí meu cunhado me ajudou, consegui ainda um trabalho
numa escola de inglês, né? Trabalhei um pouco tempo lá. E aí comecei com esse meu projeto de voltar para a Suíça, porque já falei no vídeo lá da Noite da Festa Junina, né? Eu já vim em 2018 para cá, tive a oportunidade de conhecer a Suíça e amei. E aí, assim, esse meu plano, né? Que eu queria ser au pair, de conseguir horas, queria ir para os Estados Unidos, né? Nesse programa de au pair. Se você não conhece o programa de au pair, você pode dar um Google aí. É um programa que você trabalha e estuda ao mesmo tempo, né? Só que tem limitações de idade. Em 2018, né, voltando nesse ponto, 2018 vim para a Suíça, fiquei os 3 meses apenas de turismo, amei, assim, eu fiquei, meu Deus, que sonho, que lugar é esse, sabe? Tava nesse trabalho lá da escola de inglês, em Porto Velho, meu desejo era vir para a Suíça, né, já tava assim, quase que meus planos de au pair, mas eu ainda já tinha assim conseguido horas e tudo, tava só procurando o dinheiro para juntar para vir novamente. Mas minha intenção era ficar, né? Queria trabalhar, custe o que custar, eu queria ficar. Eu falei para mim, né? Não quero, eu falei para mim, não quero mais voltar pro Brasil, não vou mais voltar. Porque a primeira vez que eu vim aqui eu já queria ficar, né? Mas eu não consegui, não tinha assim uma estrutura, né? Não tinha muitas pessoas que eu conhecia, enfim, diversos motivos. Não deu. E aí eu voltei pro Brasil já com a intenção de não ficar no Brasil, só trabalhar, conseguir dinheiro, estudar um pouco mais inglês e voltar. Era essa a minha intenção, né? E aí quando eu tava em Porto Velho, trabalhando, eu já tava ali juntando dinheiro para me vir pra Suíça, né? E aí esses planos de ir para os Estados Unidos já tava assim meio, falei assim, não, acho que eu preferiria ir para a Suíça, né? Em todo assim, qualidade de vida, tudo, gente, tudo. Assim, né? Olha só, nem precisa muita justificativa, né? O porquê vim morar num lugar desse, né? Um paraíso desse. Meu sonho, né? E aí foi quando eu finalmente consegui em 2000 e meu plano era vir em julho de 2019. Mas olha como as coisas são perfeitas, Deus assim é perfeito. Eu acabei conseguindo vir em janeiro de 2020. Gente, o auge da pandemia estava começando, sabe? Já ouvia falar, assim que eu cheguei aqui, passou 2 meses quase, já estava assim, falando, né, na Ásia e tudo, já tinha começado. E eu assim, sem nem ideia da imensidão, tudo que iria se transformar, né? Então, o que aconteceu? Foi nessa época que eu vim aqui também, já com uma proposta de trabalhar numa escolinha de futebol infantil, né? E antes de vir para cá eu já estava, né? Em grupo de Facebook, procurando trabalho e tudo isso. E aí consegui essa proposta de trabalho, né? Então vim sempre com proposta de trabalho. Em 2018, quando eu vim também, os 3 meses que eu passei aqui de turista, também estava trabalhando, de babá, de tudo, sabe? Tudo que aparecia, eu fazia. E aí, quando foi nessa minha segunda vinda para cá, eu acabei conhecendo meu marido, né? A gente se conheceu em uma outra cidade. E aí a gente se conheceu, né? Aí que entra essa história também, que ele fez parte um pouco desse meu, né? Dessa minha migração também. Não estava nos meus planos, mas nos conhecemos, nos gostamos, nos apaixonamos. E, e aí estávamos nos conhecendo, né? Nessa época também. Tipo, pouco tempo depois que eu já cheguei aqui, já tinha conhecido ele, essa segunda vez que eu vim, né? E aí a gente começou a, sabe, se gostar muito e tudo. E aí a questão do trabalho, assim, não estava dando tão certo como eu imaginava. O que aconteceu? A pandemia chegou com força total. Isso mais ou menos assim no fim de fevereiro, sabe, de 2020. Já começou assim aquela coisa, não, é uma pandemia mesmo, né? A princípio eu só tava um lugar ou outro, tava começando na Itália, né? Mas aí
assim, da noite pro dia, assim, já era, upa, aquela coisa, aquele caos, né? Que vocês todos já sabem, né? Fiquei presa na Suíça. Assim, presa, nem se eu quisesse voltar para o Brasil eu conseguia. Os voos foram todos cancelados. Então eu ainda tinha aí mais ou menos um mês e meio de visto de turista, né? E aí, nessa época aí, meu marido já, meu marido, né, que na época a gente estava se conhecendo ainda, quase que namorando, né? Só que ele nunca fez um pedido de namoro. Aqui o povo é assim, se você tá gostando, tá saindo, já é quase que automático, assim, esse namoro, né? Pra ele não tem muito essa coisa assim, tipo, pedir namoro e tal, né? E aí ele já tava começando a ficar preocupado, né? Porque tinha essas. Ele não sabia se eu ia conseguir ficar, ficar mesmo, né? Porque esse trabalho aí tava meio que assim, incerto. E aí ele começou a se preocupar mais. Tipo assim, opa, daqui talvez um mês e meio, pode ser que ela vai ter que voltar pro Brasil de novo, né? Se a questão do trabalho não desse certo. E aí ele começou a pesquisar alternativas para me ajudar, né, para me ficar aqui e pesquisou muito. Tava chegando a época já de eu decidir, né, se eu ia voltar para o Brasil ou se eu ia continuar por aqui procurando mais trabalho e tudo. E aí foi a época que ele me pediu em casamento. Foi assim, a gente estava praticamente junto assim pouquíssimo tempo, né? Praticamente assim 2 meses. E ele me surpreendeu, né, com esse pedido de casamento. E a gente já estava assim muito ligado um ao outro, né? E aí ele disse isso, que ele não queria, né? Independente do que acontecesse, ele não queria mais ficar longe de mim, não queria que eu voltasse para o Brasil, né? E claro que eu aceitei, né? Eu amava ele demais já nessa época, a gente, já, sem, sem dúvidas, né? E aí, antes que chegue alguém falando assim, que é inconsequente, que não sei o quê, nem conhecia ele, gente, se você tá gostando da pessoa e tudo, não tem nada que te impeça. Por que não, né? Conheço aí pessoas aí que passaram aí, sei lá, 5, 6 anos, ou não sei quantos anos namorando, e no fim acaba que nem caso, ou quando o caso não dá certo. Então, a gente se aventurou e falou, bora, vamos lá, vamos ver, né? Claro. Nem assim pensei 2 vezes, né? E aí foi que meus planos foram ainda mudando mais ainda, né? O que aconteceu? Tava dando já os 3 meses, eu aqui, todos os voos tinham sido cancelados, né? E aí eu não poderia nem voltar para o Brasil, porque para você casar você precisa de um monte de documentação, uma burocracia assim, você não tem ideia. E eu não conseguia nem ir para o Brasil para fazer os meus papéis, né? Pegar os meus papéis, fazer ali uma lista que eles dão, né? Que eu preciso, que eu precisava estar no Brasil para essas documentações, né? Para resolver essas documentações. Aconteceu que não tinha voos, e aí a gente fizemos uma carta, né, para a imigração do cantão que eu estava, ele me ajudando, claro, e pedindo para estender o meu visa de turismo, né? Que você só pode ficar 3 meses como turista. Mais de 3 meses você já está ilegal. E aí ele não queria que eu ficasse ilegal, né? Essa é a questão. Eu vim assim, sabe? Sem muito. Comecei a ficar desesperado, porque eu não podia nem, depois do pedido, né? Eu não podia nem ir no Brasil resolver isso. Então a gente pediu, fez essa carta, o cantão, né? Administração cantonal, que foi pedindo para estender o meu visa. Olha, explicamos, está acontecendo isso e isso no mundo, não tem voos. A gente demos entrada, né, no processo do casamento e tudo, mas não temos mais tempo. O visa dela está acabando e explicamos tudo o que estava acontecendo. E aí, se eu não me engano, eles estenderam por mais uns 2 meses o visa, sabe? E aí a gente, ufa, deu aquela tranquilizada e ao mesmo tempo, né? E aí eu ligava para minha mãe, mãe, me ajuda. Minha mãe que me ajudou, né, todo nesse processo. Liguei e disse, mãe, vou casar. Vou casar, vim aqui para trabalhar. Fui pedindo casamento e vou casar. E aí minha mãe ficou também muito feliz, né? Que ela sempre soube que meu sonho era ficar aqui, né? E tudo.
E até então quase ninguém sabia, né? Quase ninguém assim, da minha família sabia dessa parte. E aí eu falei, olha, me ajuda, preciso desses documentos e tal. E minha mãe conseguiu, né, fazer ali, renovar minha certidão de nascimento e tudo. E ela fez todo esse processo para mim e, e ela mandou por FedEx, né? FedEx é esse correio internacional, né? Então ela mandou por FedEx, caríssimo, né, os documentos, porque não tinha como eu sair daqui. Eu tava literalmente presa, que tal? Meu sonho, hein? Presa na Suíça. E a gente tava aí no final, né? E a gente já tava resolvendo essa questão do casamento e tudo. Já tava acabando esse visa, né, que a gente tinha pedido. Esse segundo visa, tava faltando um documento, uma documentação que a gente não conseguia. E a gente não poderia casar nem agendar a data do casamento sem esse documento. Esperando, né? Chegar esse documento do Brasil. Demorou um pouco mais. E aí a gente já estava assim, acabando essa extensão, né, do Visa, segundo Visa. E aí a gente novamente escrevemos novamente uma outra carta pro cantão, olha, precisamos de mais tempo. Já demos entrada no processo mesmo, né, do casamento, já tinha ido na administração e tudo, e já estava, assim, encaminhando o processo do casamento, né? E aí a gente precisava de mais tempo, né? E aí, se não me engano, eles deram mais uns 2 meses e pouco mais de 2 meses, né? E, novamente, né? Consegui estender meu visa pela segunda vez. Conseguimos finalmente resolver nessa segunda extensão, né? Ainda não tinha voos, não tinha nada, gente. Isso aí estava assim no auge da pandemia, né? Foi isso. Conseguimos estender o visa. E aí foi isso, gente. Consegui estender o visa, né, pela segunda vez. Dessa segunda extensão, né, do visa, a gente conseguiu todos os documentos. E aí finalmente a gente pôde fazer o agendamento, né? O agendamento no cartório daqui da cidade próxima, né, em Olten. E a gente conseguiu fazer o agendamento do casamento, a data, porque precisava de todos esses documentos para a gente poder, mesmo que já tinha dado entrada, né, no processo do casamento, a gente precisava de todos esses documentos para poder agendar, ter acesso, né, pelo menos à agenda do cartório, né. E aí a gente finalmente conseguiu fazer esse processo de agendamento, e isso já era, deixa eu ver, junho, gente, já era mais ou menos junho, então eu já estava ali quase 6 meses, só assim com a extensão do Visa já era 4 meses, né? E assim, não é tão complicado assim como as pessoas dizem, né? A gente pesquisou muito na internet o processo de estender Visa, né? Mesmo nesse caso do turismo, e não é tão complicado assim como sempre as pessoas dizem, ai, que é muito isso e aquilo. Não, a gente conseguiu de boa. Não sei se foi devido a essa questão da pandemia, né? Foi assim muito, sabe, tranquilo, rápido. E aí também depois que aconteceu, depois que a gente deu essa entrada no processo do casamento, aí a gente já poderia, se eu quisesse fazer uma festa, uma coisa assim, a gente ainda poderia conseguir, acho que até mais 6 meses de extensão de visa, né, para resolver todas essas questões assim de casamento, né, tipo a decoração e tudo. Aí você tem aquele tempo para pensar mais no casamento, porque até então a gente estava assim louco, desesperado arrumando, resolvendo essas questões administrativas, né, burocráticas e tal. Então, eu nem tinha assim, pra vocês terem ideia, meu vestido, eu fui na C&A daqui comprar o meu vestido, tava cheião de gente, né, cheio de gente no, na loja, e aí uma fila para experimentar. Eu fui dentro da loja mesmo, joguei o vestido por cima assim, né? Porque eu nem tinha vestido nem nada essa época. E tava já verão, né?
E isso em junho, isso quando a gente conseguiu marcar, né? Conseguimos marcar para agosto. Conseguimos marcar para agosto. Então, eu recebi o pedido do casamento mais ou menos em fevereiro, mais ou menos em fevereiro. E aí a gente conseguiu, fevereiro para março, né? E aí a gente conseguiu dar entrada no casamento nesse processo, né, que eu falei. E conseguimos marcar a data mais próxima, sim, que tinha, era agosto, que era tipo, acho que menos de um mês depois, pouco menos de um mês, assim, depois que arrumamos todos os processos do administrativo, das papeladas, né? E assim, foi assim, por um lado, foi muito legal, foi incrível, né? Já estava a questão da pandemia, não podia ter convidados, né? E nem se eu quisesse, minha mãe não podia entrar no país, né? Então eu casei somente com a família do meu marido aqui, somente a família dele e dois amigos dele, que um foi testemunha do nosso casamento. Só tinha a minha sogra, a minha cunhada com o marido, né? E esses dois amigos do meu marido, né? Que eles conheciam assim desde a infância. E o amigo dele que foi a testemunha. Foram as pessoas, né? E o tradutor, né? Porque nessa época, já falei que meu inglês era péssimo, né? Terrível. E tinha esse tradutor que a gente precisou contratar, né? Para o casamento. E foram as pessoas, né? Que estavam presentes no casamento foram essas. E aí conseguimos marcar para agosto. Então, assim, a partir do momento que a gente conseguiu marcar uma data, a gente tinha uma data, foi que foi que a gente mandou assim para a família, olha, mês que vem, no casamento, né, no cartório, mas foi assim, super simples, gente, no casamento. E nem assim, nunca tive esse sonho de, sabe, Cinderela e tudo. Respeito aí quem gosta, mas isso assim não tem muito a ver comigo, sabe? Então sempre eu gostava, sempre meu sonho era ser um dia eu casasse, seria uma coisa assim bem desconstruída, sabe? E aí eu casei com um vestido amarelo, como eu disse, comprei um vestido na C&A. Foi, gente, acho que foi nem 10 francos o meu vestido. Foi nem 10 francos, ainda falei para o meu marido, né? Não, não, vamos casar e ainda falamos com o amigo dele, vai ser um evento social, meu amigo, aí, meu marido disse pro amigo dele, não, vai de jeans. Ele falou, nem eu vou de social, né? Então, para dizer que não era social, ele tava com uma blusa azul social, mas assim, uma calça meio bege, assim, né? Mas não tão assim, ficou lindo, né? E eu tava com um vestidinho amarelo, que era verão, né? Então, e foi o único vestido no dia lá que eu encontrei vestido branco, e mesmo se eu encontrasse, seria um vestido assim mais simplesinho, né? Então tinha menos de um mês, né? Então nem tinha tempo, né? Infelizmente não deu tempo de eu fazer o meu bolo de casamento. Meu sonho era fazer o meu bolo de casamento. Não deu, então eu tive que pesquisar, né? Tive que pesquisar as confeitarias aqui perto, não gostei de nenhuma. E aí, uma que eu vi que mais ou menos parecia assim, realmente profissional, eu fui e paguei caríssimo num bolo, que nem tava tão gostoso assim, né? Assim, a massa, o recheio tava gostoso, mas assim, a cobertura tava doce, doce, doce demais. Porque era de fondant, né? De pasta americana. E na pasta americana, eles usam antes da pasta americana esse buttercream, né? Que é um creme de manteiga com açúcar. Então, não gostei, mas depois eu vou colocar aí a foto da mesa. Gente, foi eu que fiz, foi do nosso apartamento aqui. Eu que decorei, assim, improvisado, né? Comprei ali um, dois vasos. Eu falei, não quero gastar, né? Sempre tive em mente, se eu casasse um dia, não vou fazer festão e tudo. Eu quero uma coisa simples, né? Que parece comigo, parece com ele. Ele adorou também a ideia, porque meu marido, ele também, a gente é muito igual nesse sentido, né? De simplicidade. Suíços são pessoas simples, gente. É assim, sabe? A família, minha cunhada, tudo. As pessoas que eu conheço aqui, todos, suíços mesmo, são pessoas simples, gente. Mesmo que tenham condições, dinheiro para comprar coisas de marca e tudo,
isso não é muito, sabe? Pode ser que tem, né, esses ricos milionários e tal, mas a maioria, sim, são pessoas simples, né? Simples mesmo, simplicidade. Então a gente fez assim, né? Eu fiz os docinhos, fiz cupcakes, fiz brigadeiro, né? Fiz torta, algumas coisinhas eu já comprei assim no supermercado mesmo, pronta, né? Tipo, essas quiches, sabe? Esses mini salgadinhos, áperozinho que eles chamam aqui, né? Áperos. Comprei esses enroladinhos, só põe no forno e depois eu vou deixar para vocês a decoração da mesa do casamento. Eu fiz. Comprei flores, né? Fiz assim, um mix de flores. Eu queria muito esse ambiente de verão, né? Que era época de verão. Então, casamos em agosto no auge do verão aqui, né? Então eu usei muito essas cores, né, de tropicais, rosa, azul, amarelo, essas cores meio pastéis, né? E aí fiz, vou deixar foto aí pra vocês verem. E foi bem simples, foram só assim essas pessoas que eu falei pra vocês, família do meu marido e dois amigos dele. Foram somente. E aí foi muito legal, foi bem especial, né, pra nós, claro. Ainda meu cunhado que tirou as fotos, né? A gente tinha câmera profissional, mas a gente pediu pro marido da minha cunhada, né? Na verdade, meu cunhado também. Então ele que tirou as fotos. Foi assim uma coisa bem improvisada, mas ficou, né? Guardada. Então eu tenho vontade assim, de, se eu for ainda no Brasil, quero reunir também minha família que não pôde participar, né? Desse momento e ainda não fui pro Brasil depois que eu vim, que eu casei, né? Então, próxima vez que eu for pro Brasil, a gente precisa se estruturar, né? Tudo, meu marido, para mim ir com meu marido, para ele conhecer minha família, ele ainda não conhece, só pelo celular, né? Pelo internet. Ah, ele conhece somente pessoalmente minha mãe, que ela já veio me visitar aqui. Já tem pouco mais de um ano que ela veio para cá, visitou a gente, né? Então, meu marido só conhece pessoalmente a minha mãe. Foi basicamente isso. Então, depois, claro que depois do casamento, né, as portas se abriram, né? Estudar o alemão, que é a língua local daqui é o alemão, né? Então, fui estudar. Então, depois que eu fui estudar, as portas abriram mais ainda, né, de emprego. Então, assim que eu casei, passou um pouco essa época da pandemia, né? E no fim do ano, eu já estava assim, enviando currículos e tudo. Eu já tinha meu visa, né, minha permissão. E aí eu trabalhei na agricultura, passei aí um tempo na agricultura. E aí, porque ainda não tinha meu alemão bom, né? E aí depois eu fui investir um pouco mais na língua. E aí as portas foram abrindo, né? Trabalhei no restaurante, trabalhei como garçonete, nesses eventos, né? Que você serve drinks e tudo. Foi assim as minhas experiências que eu trabalhei aqui. E, gente, é isso. Foi basicamente dessa forma, né? Acho que tudo que tem para acontecer tá escrito, né? Olha só, meu sonho era ir para os Estados Unidos, gente. E aí a gente faz planos tão pequenos, né? E Deus assim faz planos assim muito mais além, muito maior, né? E eu amo, gente, estar nesse lugar aqui. Às vezes tem gente que fala, mas por que você foi para aí, gente? Olha para isso aqui, ó. Tudo que eu sempre quis. Olha essa paz. Que lugar. Ó, isso me descreve, né? É assim, tudo que eu sempre quis. E foi isso, dei certo, graças a Deus. Conheci uma pessoa especial, abençoada, né? Deus já tinha reservado ele para mim, né? Então, é assim, é muito surreal, né? Porque assim, nunca imaginei, né? Eu vim realmente à procura de trabalho, né, gente, para trabalhar. E eu, assim, as pessoas às vezes assim pensam, né, sobre patriotismo. Gente, eu amo o Brasil, amo o meu país, mas todo mundo sabe da dificuldade que era, sabe, depois que meus pais trabalharam.
meus pais separaram, assim, eu não tive mais, assim, sabe, com quem contar financeiramente. Era assim, era só mesmo eu e Deus. Precisa, sabe, quando você tem, assim, esse desespero, sabe, pra, cara, se tu não tá trabalhando, não vai ter comida na mesa, sabe? Então a gente só, graças a Deus, assim, nunca passamos, assim, necessidade mesmo, porque Deus não deixou, né? Mas, assim, lutas, tive muitas, né? Então, pelo amor de Deus, gente, se alguém dissesse, ah, não, ela é sorte, não, pelo amor de Deus, nem suporto pessoas que falem isso, né? Porque eu sei de toda a luta que eu passei, que eu vivi, né? Tudo que eu passei realmente para me chegar até aqui, né? Então, é assim, gente, se você tem um sonho também de ir embora do Brasil, de procurar melhorias, né, siga seu sonho, sabe? Tem uma frase que eu sempre gosto que diz assim, se Deus permitiu você ter um desejo, esse seu sonho, é porque você é capaz de realizá-lo, né? Então, não desistam dos seus sonhos, gente. Realmente tudo é possível, né? Para que crê, né? Mas, claro, você precisa também sair da sua zona de conforto, né? Então, não quero aqui vir aqui romantizar, é tanto que eu nem queria vir fazer esse vídeo, porque eu não quero, assim, romantizar essa migração, né? As pessoas que migram, saem do seu país, vai para outro. Eu não quero romantizar isso, porque eu sei real a realidade, sabe? Do imigrante. Eu sei mesmo, né? Então, eu tenho, assim, esse poder para falar, né? Mas, assim, também acho que outra pergunta, né, que me fizeram, né, se meu marido é suíço, ele é suíço, tá? A gente, no início, falava ali um pouco inglês, mas ele via que meu inglês de milhões, né, não funcionava, e a gente usava tradutor e tudo, e ele foi aprendendo, ele é uma pessoa, assim, né, muito inteligente, autodidata, ele foi comprou livros e foi estudando um pouco português, então ele aprendeu assim um pouco português quase que sozinho e o contato, né? E aí a gente fala, né, em português a maioria das vezes, mas também falamos alemão, porque isso é importante para mim, né, também desenvolver o meu alemão. E é isso, a gente acho que quando a pessoa você gosta de alguém, né, a língua ela se torna só um detalhe, né? Nada vai assim, se você gosta mesmo de alguém, né? A língua ali que vai impedir, né? Vocês de estarem juntos. Não se desespera, assim, né? Às vezes tem pessoas que dizem, ai, não faz isso, não vai. Gente, se você tem um sonho, vai em busca do seu sonho, tá? Vai em busca. Só você pode fazer isso. Ninguém vai fazer isso por você, tá? Ninguém. Então é isso. É o que eu tinha para falar para vocês, né? Também nem queria entrar muito em detalhes assim pessoal, né? Para não me vitimizar. Eu odeio isso. Então eu tive lutas, tive problemas, como cada pessoa tem seus problemas, né? Mas eu segui em frente, tá? Não desisti. E hoje, graças a Deus, eu tenho mais do que eu pedi a Deus, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenha matado aí um pouco essa curiosidade de vocês. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Diz aqui pra mim o que você achou dessa história. Matou sua curiosidade. E até o próximo vídeo. Tchau.